Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, mil opiniões. Como é que chama essa música? Chama Lunk 9. É linda, né? Eu não conheço, não. Mas eu vi que ele fala da ciência, né? Eu vou olhar. Pois é, eu botei num sorteio que eu falei, gente, vamos escolher uma música. Desde a live passada, eu resolvi começar com uma música para ser uma chegada, né? Para a gente, né, fazer uma ambientação, sei lá, alguma música que me inspire. Pela música a gente anuncia o conteúdo, né? E aí caiu, essa música sorteou hoje mais cedo, não foi agora. Eu falei, cara, essa música que eu não ouvia há muito tempo, que eu vou começar a live de hoje com o Vitor. Então, queria te dar boas-vindas, o pessoal tá chegando, e falar aqui, cara, que maneiro que você topou bater esse papo público. A ideia de fazer essas lives foi um impulso, uma coisa assim que bateu em mim, eu acho que está batendo em muita gente, né? Assim, a gente está vivendo uma profusão de lives e não é por acaso, né? Live é vida. Essa é a tradução, né? Live é vida. Então, a gente está... É um canal gratuito, democrático, de contato em tempo real com as pessoas, sem edição, sem, né, com tudo que a gente tem de se mostrando, se revelando intimamente, hesitando, toca o telefone, o cachorro late. E isso é muito, muito interessante. Então, eu estou muito atraída por isso e por essa oportunidade, Vitor, de pensar publicamente, né? Assim, então, quando eu pensei, né, e te fiz o convite, e eu falei, essa é a proposta que eu coloco para todo mundo, não é uma palestra, não é uma aula que a gente se preparou antes, que a gente, né, estabeleceu o que ia ser dito, que horas cada um fala uma coisa. Não é isso. A gente vai, eu chamo que é lives a queima-roupa, né? É live assim Quem sabe ao vivo. Ao vivo. E sem muito plano. Então, vamos ver o que rola desse nosso papo. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? Que a gente está ocupando o espaço virtual, né? Quer dizer, mais, né? Essa quarentena dá a gente a obrigação da gente entrar por um caminho que a gente nunca testou, né? Por linguagens que a gente nunca testou, que a gente nunca conheceu. Então, é um momento assim, muito sério, é uma revolução que nós estamos vivendo, né? É um momento de revolução, é um momento de transformação, né? Eu estava lendo ontem de como a história das pandemias, sempre, das grandes pandemias, né? De cólera, de peste, né? Da história da humanidade, que começa primeiros registros no Egito Antigo, né? Os papiros médicos do Egito de 4.000 anos, 3.000 anos atrás, já falam dessa coisa das epidemias, né? E das epidemias alcançando várias cidades, vários povos. Então, é um momento de paralisação, né? Ao mesmo tempo, uma quarentena medieval, milenar. Mas a gente, pela primeira vez na história, tem internet, né? Pela primeira vez na história, a gente tem essa possibilidade de se comunicar ao vivo, de falar coisas. Eu fico pensando que se o Galileu tivesse internet, né? Quando estava preso em Roma, sendo, né, torturado, né, em 1633 lá pela Inquisição, como é que seria, né? Se o Paulo Freire, quando estava exilado fora do Brasil, tivesse internet, né? O que isso poderia ter feito de mudança? Então, eu acho que é um momento assim de grande auspiciosidade, assim, né? De grande possibilidade de transformação, de mudança e de discurso. O meu professor imunologista, né, lá de Minas Gerais, o Nelson Vaz, ele tem falado muito sobre isso. Ele fala, não é um problema técnico que nós estamos vivendo, é um problema conceitual. Mais tecnologia e mais máquinas e mais né, experimentos científicos não vão resolver o que a gente tem que resolver. O que vai resolver o que a gente tem que resolver é debate, é discurso, é conversa, é mudança de conceitos, mudança de paradigmas. Então, tudo isso é para nós, né? A nossa geração, né, caiu nessa responsabilidade histórica, né, de fazer. Então, vamos fazer, né? Hoje eu vi falando, né, em lives, eu vi uma conversa muito interessante de um jornalista que eu adoro, se chama Bruno Torturra. Ele entrevistou um fotógrafo de guerra chamado André Lyon, que eu não conhecia,
E depois eu boto até o link, está no perfil do Bruno, vale a pena ir lá e olhar, que ele tem feito várias conversas muito interessantes. E ele fala, né, que tem esse tom de uma guerra ao vírus, a guerra ao inimigo invisível, e que não é nada disso. Na verdade, o que a gente está vivendo é o oposto da dinâmica da guerra, né? É a hora da convergência, né? E como você está dizendo, do debate, né? Pois é. A biologia, isso eu demorei a aprender como médico, né, e como biólogo. A biologia não é guerra, a biologia é uma rede. A biologia é uma rede interconectada, sempre foi, né? Se não tivéssemos essa capacidade de autoconstrução, né? Por exemplo, eu sempre cito isso, né? Que nós somos um organismo, né? Um primata bípede sem pelos, né? O chimpanzé bípede sem pelos, que evoluiu aí nos últimos 3 milhões de anos, né? De história conhecida, de história fóssil conhecida, e que nós, né? Do ponto de vista biológico, nós somos sistemas vivos, que nós temos 3,6 bilhões de anos de vida, né? A gente está vivo há 3,6 bilhões, mais ou menos, né? Se estima em torno disso, 3,6 bilhões de anos. E nesses 3,6 bilhões de anos, nós nunca morremos. Nós sempre continuamos multiplicando e replicando. Os vírus, os retrovírus, provavelmente são os membros fundadores desse clube, né? Tudo indica, né, na história evolutiva, que a coisa começa mesmo com essas pequenas moléculas, né, de DNA, de RNA, que, né, depois vão se organizar em células, e a gente sempre dependeu uns dos outros, né? A gente sempre dependeu dessa interconectividade, dessa complementaridade, né? Dentro do nosso genoma, você tem mais de 48 mil retrovírus que vivem, né, que foram incorporados dentro do nosso genoma, 100 trilhões de bactérias só no intestino, 2 milhões de bactérias por pele. Então, nós somos um ecossistema, né? Essa ideia de ecologia, essa ideia de interdependência, de conectividade, são essas ideias que estão precisando entrar, né? E eu vi em algum lugar, você vai falando, várias coisas vão vindo na minha cabeça, né? Assim, dessa coisa do eco, né? De sair do ego para um entendimento de eco, né? Como é que está sendo essa transição? E mais eco. Pois é, como é que é isso, né? Porque eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, está falando, o vírus e essa experiência que a gente está atravessando, ela está trazendo de uma maneira tão concreta, é quase palpável a sensação, né, da nossa condição sistêmica, né, da nossa condição de interdependência. Parece que a gente pode pegar. Antes era uma ideia abstrata, que algumas pessoas, né, já estavam e tal, tem um pensamento sistêmico. Hoje isso é completamente, né, parece que se materializou. Parece não, se materializou. E a gente está vivendo a concretude disso. Né? Hã? A pandemia, ela esfrega isso na nossa cara, né? Enquanto a nossa saúde aqui depende da saúde do chinês, depende da saúde dos morcegos da China, depende da floresta amazônica íntegra, depende da água limpa, né? E a saúde, né? E a saúde e a economia e todo o resto, né? E tantos outros aspectos da vida humana, né? Hoje elas estão nessa enredadas desse jeito. Então isso está sendo, acho que para algumas pessoas já percebiam isso, ou já tem mais facilidade de compreender isso, e outras está caindo duro, né? Assim, está caindo pesado. O que eu fico pensando sobre essa coisa do eco com ego, e como que a gente vai conseguir realizar, e a gente precisa, eu acho, trabalhar para realizar bem isso. Também me passa pela cabeça, também conversando com amigas, essa coisa de um certo ar antagônico entre o homem e a natureza. Né? Então, assim, puxa, agora que a gente está em casa, a acústica da cidade é tão boa, né? O céu está tão limpo, o ar está tão puro, os rios lá de Veneza estão lindos, tem até golfinhos. Quando que a gente precisa de sair dessa dinâmica do antagonismo, né? Do ou, e pensar numa vida de integração, né? De integração. Exatamente. Isso na medicina e na biologia é um imenso debate, né? Você imagina, então a gente está falando da questão competitiva e da questão cooperativa, né? Quer dizer, será a biologia competitiva ou será a biologia cooperativa? E isso é um imenso debate dentro da história da biologia e da medicina, né? A gente volta lá para o final do século XIX, em 1859, né? Quando Charles Darwin publica Origem das Espécies por meio de seleção natural, né? Então o Darwin
ele quando publica esse artigo, né, que é um dos artigos mais importantes da história da humanidade, né, que é um dos artigos que mais formou essa coisa da humanidade, a gente vai ver que ele propõe que a evolução ocorre por meio de competição, né? Então, quem compete se dá melhor, né? Quem é o melhor, o mais rápido, mais forte, rápido, o mais forte, né? O mais violento é quem é selecionado. Mais flexível. É o que tiver a melhor, né? A melhor habilidade ali dentro de um certo contexto biológico, de um certo contexto de competição. E isso é a base do pensamento ocidental hoje, né? Isso foi a base da Revolução Industrial, isso é a base do sistema financeiro, né? Quer dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso é a base do sistema educacional, né? Que são, aquelas coisas das notas, da competição, de quem é o melhor aluno, quem é o primeiro aluno, quem é o último aluno, quem vai passar no vestibular, quem vai ser selecionado, né? Então, nós organizamos, né, a questão da meritocracia. Então, nós organizamos a nossa sociedade de uma forma darwinista, né? Mais especificamente neodarwinista, porque, além dessa noção de seleção natural, ainda se incorpora, na primeira metade do século XX, a noção de determinismo genético, né? Então, você é o que seus genes são, né? Inclusive, na década de 70, tem um biólogo inglês chamado Richard Dawkins, que escreve um livro que ficou muito famoso, que chama O Gene Egoísta, né? Quer dizer, o processo de evolução seria a seleção natural dos melhores genes, né? Dos genes que melhor se propagam e tal. Então, isso é uma informação que ninguém questiona, né? Que a gente é educado dentro dela, a gente pratica medicina dentro dela, a lei da selva, né? Como tem uma pessoa ali falando, a gente está o tempo inteiro nesse medo, né, de que vai ser atacado, que vão roubar o nosso pão, que a farinha é pouca, então eu tenho que correr atrás, eu preciso matar, eu preciso explorar, eu preciso destruir, não é? E o que eu aprendi dentro da minha formação é que isso não é verdade, isso é falso, isso é uma construção ideológica. Se a gente vai olhar dentro da biologia, o que está acontecendo, né? A minha formação, os primeiros 10 anos da minha formação foram em imunologia, né? Eu fiz imunologia até na Universidade de Tel Aviv, ganhei bolsa, depois voltei para o Brasil. O que a gente descobriu é isso, que nós não somos um sistema separado, nós somos um sistema conectado. A gente tem mais bactérias, 95% das células do nosso corpo são bactérias. Há evidências muito sérias de que metade do nosso genoma é de origem viral e retroviral. Então, como que o nosso adoecimento é ecológico? Né? A nossa saúde mental é ecológica, né? A nossa cura é ecológica. Então, como que a gente vai viver num mundo onde a gente acha que está competindo contra a natureza, mas, na verdade, a gente depende da natureza, né? Então, isso é um debate extremamente contemporâneo. Eu tenho a impressão que agora é a hora da mudança. É a hora do novo paradigma biológico entrar, né? Então, cientistas como Humberto Maturana, Francisco Varela, Jorge Podoses, né, da Escola de Biologia do Chile, né, de Santiago do Chile, são pessoas muito importantes. Pois é, essa coisa de que nós estamos numa revolução científica, né? Está rolando. Não está no meio, não. É galileano, né? A Terra não é o centro do universo. A genética competitiva não é o centro do organismo, né? A doutora Anísia da Silveira, que, né, é uma figura desse novo paradigma, dessa nova medicina, ela vai mostrar isso, que o afeto é o centro do universo, né? Nós somos chimpanzés bípedes afetivos, né, culturais, que fazem símbolos, que produzem símbolos, rituais coletivos o tempo todo. Então é a hora da biologia, né? É a hora da gente olhar para a biologia. Posso te pedir para dizer rapidinho quem é a Anísia da Silveira? Porque tem um monte de gente que, né, algumas pessoas vão saber, outras não. Muito rápido, só para situar o pessoal. A doutora Anísia da Silveira, dentro dessa perspectiva, né, de que nós estamos numa revolução científica, na entrada de um paradigma ecológico, né, de uma medicina que promova a saúde das pessoas, a doutora Anísia, ela é uma médica brasileira que, de uma forma realmente excepcional, ela antecede esse paradigma, né? Ela mostra uma prática clínica, uma prática médica que foi desenvolvida dentro do Hospício do Engenho de Dentro, né? Que é uma decrépita instituição psiquiátrica do terceiro mundo, né?
que ainda está lá meio desativado, né, cada vez mais decrépito, ela mostrou que era possível você promover saúde de pessoas psicóticos crônicos, né, que estavam abandonados dentro do hospício há 40, 50, 60, 30 anos, né? Eu tive um paciente que ficou 58 anos preso dentro do hospício, né? E que saiu com a gente fazendo teatro, interpretando o fantasma do rei Hamlet. Então isso foi uma coisa que a Nise fez. E ela é uma praticante dessa medicina ecológica, dessa medicina que considera as relações culturais, as relações comunitárias, as relações simbólicas, né? A ideia de que o adoecimento é um processo simbólico, que a saúde é um processo simbólico, né? Que a existência humana é um processo simbólico, né? Então você imagina que nós somos... A Nise é alagoana, mas trabalhou aqui no Rio, né? E ela também, além de ter feito lá no Hospício do Engenho de Dentro o maior museu do mundo de arte e loucura, chamado o Museu de Imagens do Inconsciente, ela também vai entrar na comunidade, né? Ela trabalhou, fez a Casa das Palmeiras, que está aberta com dificuldades, aí pedindo dinheiro para sobreviver, que é justamente essa ideia de uma medicina comunitária, de uma medicina preventiva, de uma psiquiatria preventiva, de uma psiquiatria que aborda os traumas da pessoa antes que eles sejam reativados por eventos violentos na vida cotidiana, né? Então, se você, através da técnica que a doutora Nise trabalha, que ela chama emoção do lidar, que por sua vez está ligada... A Nise trabalhou 2 anos com Carl Jung na Suíça, né? Ela foi para a Suíça, trabalhou 2 anos com ele lá. Então, ela mostra que através da psicologia junguiana, né? Que trabalha com a ideia de inconsciente coletivo, mente coletiva, né? De que a nossa mente é interconectada, que nós temos componentes coletivos e componentes individuais no nosso funcionamento psicológico. Ela mostra que é possível você abordar o conteúdo interno da pessoa. E ela usa as artes, né? As artes expressivas, né? Ela usa a pintura, o desenho, a escultura. E eu, lá no meu trabalho, que durou 7 anos, né, dentro do Hospício do Engenho de Dentro, eu tive a oportunidade de desenvolver um método com teatro, envolvendo o teatro e a psicologia junguiana. Então, para facilitar, a gente fala isso. A doença mental é que nem um ator que está sendo invadido pelo personagem. Então, se você treina aquele ator para fazer teatro, para cantar, para dançar, para se expressar, para compreender os personagens, para compreender os conteúdos, né, que ele tem dentro dele, nós vamos ver que essa pessoa melhora. Eu tenho um conjunto imenso de casos de pessoas que tinham doença mental grave. Ele se apropria do personagem, ou dos personagens. É esse o exercício? Ele passa a compreender, a ter né? consciência e a compreender e a trabalhar. O trabalho expressivo permite que você coloque esse conteúdo que está no teu inconsciente de forma violenta, agressiva, permite que você coloque esse conteúdo em relação. E quando você coloca em relação, você consegue compreender melhor, você consegue visualizar melhor quem você é, né? Então você consegue expressar, né? Você consegue colocar o que é oculto de forma consciente. E isso tem imenso valor terapêutico, né? Todas as terapias tentam fazer isso. Trazer conteúdos que estão no inconsciente, causando sintomas, causando depressão, causando compulsão, no nível consciente, para que a pessoa não seja invadida justamente, né, por essas compulsões, por esses sintomas, né? E funciona pra caramba. O que falta realmente é política pública nesse sentido, né? Os médicos brasileiros não estudam Nise da Silveira. Os médicos brasileiros não são educados de Nise da Silveira. Muito menos em Maturana, muito menos nessa ideia de uma nova ciência, né, que nós estamos vivendo. Acho que isso, talvez esse momento, acho que isso vai mudar. Pelo menos eu estou nesse modo de acreditar que essas figuras e essas vozes vão ganhar uma outra importância, uma outra dimensão nesse momento, né? Eu estou crendo e querendo trabalhar e dar a minha contribuição para que isso aconteça. E aí você vai falando as coisas, eu vou fazendo várias associações aqui. Eu queria, assim, pela tua experiência, né, teu conhecimento, tudo isso que a gente está vivendo tem uma carga traumática bem forte, né? Em que medida, né, esse trauma ele pode
virar alguma coisa que constrói, né? Eu até anotei isso em algum lugar, mas agora não vou achar. Mas, assim, alguma coisa que pode construir ou alguma coisa que pode... Como é que é essa coisa do trauma? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As pessoas estão começando a ficar muito assustadas. Depois chegaram umas perguntas que eu vou querer ler para você mais para frente, né? Sim. Mas, assim, a gente está vivendo um processo de transmutação importante, né? Que também vem com uma carga de luto. A gente está sem saber para onde ir e percebendo que coisas estão ficando para trás. E, aos poucos, a gente está se dando cada vez mais conta de que elas estão ficando realmente para trás já, né? Assim, que esse processo vai ser muito mais longo e que a gente vai realmente mudar muita coisa. E aí, quando eu pensei em você, quando a gente conversou, quer dizer, a rua, as aglomerações, o teatro, o beijo, o abraço, o toque, né? Em que medida, como é que você vê isso, né? E como é que você... Enfim, então, uma pergunta doida. A primeira coisa que que você, né, traz na pergunta é a questão traumática, né? Então, a primeira coisa que esse paradigma genético competitivo que a gente está vivendo, que é a seleção natural, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: a gente é determinado pelos genes, né? A gente é determinado pela herança. Então, esse paradigma, ele valoriza pouco a experiência histórica e valoriza muito a herança genética. Esse pensamento está na base da eugenia e do nazismo, né? Quando fala, vamos eliminar a genética inferior e vamos selecionar a genética superior, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que refletir, que, né, que na verdade não é genético, é epigenético, tá? O tempo inteiro se processando, são experiências históricas, todas as impressões que a gente vive deixam marcas na nossa biologia, né? Deixam marcas na nossa experiência de organismo, então nós somos realmente formados. A epigenética já mostra o fenômeno da transgeracionalidade, né? Então, essas impressões que acontecem numa geração, elas vão alcançar as outras gerações, elas vão passar para as outras gerações. No campo dos traumas transgeracionais, né? Nós estamos vendo que os traumas que acontecem numa geração que não são resolvidos, eles amplificam na geração seguinte, e amplificam, e amplificam, e amplificam. Então, isso ajuda a entender a situação grave que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, são populações altamente traumatizadas, são populações sobreviventes de escravidão, de holocausto, de colonização, de guerras, de violência, né? De uma ausência de um projeto de urbanização, a ausência de um projeto de saúde pública, não é? A questão do saneamento básico. Então, nós temos populações imensas no mundo inteiro e no Brasil, é muito, né, certo isso também, que vivem sem inclusão econômica, sem saneamento básico, de forma marginalizada, periférica, há gerações. Não é de hoje. Isso provoca doenças gravíssimas, né? Lá no Engenho de Dentro, no hospício do Engenho de Dentro, 90% dos meus pacientes eram negros e não tinham dentes, e eram mutilados, e vinham de comunidades totalmente desestruturadas. Os meus pacientes mais graves, todos foram abandonados pela família, todos criados na rua, criados em hospício, criados em orfanatos públicos, que é o que produz o esquizofrênico. É o que produz uma pessoa com psicose crônica, né, como a gente chama. Então, isso é uma questão muito, muito séria. A gente está, na verdade, cultuando, né, cultivando a marginalização de uma grande parte da nossa população. A gente está marginalizando, discriminando, eliminando essas pessoas meio que por neodarwinismo mesmo, né? Quer dizer, os mais aptos é que são selecionados e os inferiores são eliminados. Nessa nova biologia, que valoriza a experiência histórica, que é sistêmica, que é histórica, que recupera a história das pessoas, que recupera a história dos organismos, que recupera a história das comunidades, a história, né, das coletividades dos ecossistemas, a gente pode explicar essa situação que nós estamos vivendo de uma outra maneira. Por exemplo, todas essas pandemias, essa pandemia do Covid-19, mas também a pandemia da gripe suína, há alguns anos atrás, a epidemia da gripe aviária, há alguns anos atrás, as outras pandemias. Nós temos uma longa história de pandemias, desde o Egito Antigo, a medicina, a cólera, a peste negra e tal. O que é que tem por baixo disso? Né? Você tem micro-organismos que são micro-organismos
diferentes, né, do que a gente está acostumado a lidar, mas fundamentalmente esses organismos emergem porque falta saneamento básico. Lá em Wuhan, na China, se a gente for ver o mercado onde começou a epidemia, né, onde começou a epidemia do Covid-19, era um mercado de animais com péssimas condições sanitárias, com mistura de animais de todos os tipos, de carnivorismo sem nenhum limite, todo mundo comendo carne de morcego, comendo carne de pavão, comendo carne de galinha, tudo misturado, né? As pessoas comendo merda, vivendo na merda, e aí, de repente, surpreendentemente, o que não é surpresa nenhuma, dentro dessa perspectiva sistêmica, as pessoas adoecem de forma grave e isso gera uma pandemia, como quando teve a pandemia da gripe suína, né, que começou no México, era uma granja de porcos norte-americana que tinha sido expulsa dos Estados Unidos e que criava os porcos de uma forma totalmente suja, né, sem nenhum saneamento, uma exploração econômica extrema. Então, essa perspectiva ecológica e sistêmica, ela permite que a gente reflita sobre as condições coletivas, sobre as condições ecológicas. E aí, o que nós vamos enfrentar é exatamente isso. Populações marginalizadas historicamente, traumatizadas, sobreviventes de exploração econômica extrema, sobreviventes de escravidão, sobreviventes de inquisição, como nós aqui no Brasil, sobreviventes de traumas violentos gravíssimos, e que se você não para olhar isso do ponto de vista de medicina de família, de comunidade, como é que você vai intervir nessas comunidades que estão vivendo na merda, que estão vivendo na ausência de saneamento básico, na ausência de condições dignas, de água limpa, né? Então é isso que tem que ser discutido nesse momento. Quer dizer, se esse paradigma da biologia muda, eu entendo que toda a medicina muda e todo o resto que é referenciado na medicina e é referenciado na biologia muda. Porque aí nós vamos olhar o ecossistema. Quer dizer, nós não somos um ser isolado. O ser isolado não existe na biologia. Todo mundo é interconectado. A gente evolui junto, né? É a chamada coevolução. Não é evolução individual, é evolução coletiva. Então, essa revolução científica, nós sabemos, o professor Maturana, Humberto Maturana, do Chile, ele tem falado sobre isso, né? Inclusive, ele publica uma teoria chamada Origem das Espécies por meio de deriva natural. Ele desconstrói a teoria de seleção natural e coloca a teoria de deriva natural, onde nós somos organismos à deriva, evoluindo de forma interconectada. É uma rede biológica, é uma biosfera interconectada. Exatamente como nós estamos sentindo nesse momento. Quer dizer, eventos que aconteceram na China, ou que aconteceram na Europa e que aconteceram nos Estados Unidos, influenciam diretamente o que nós estamos vivendo, experimentando aqui nesse momento. E a questão psicológica é a única saída. Não tem outra saída. Não acho que seja evitável. A única saída agora é a gente entender que nós somos chimpanzés bípedes psicológicos, né? Que constroem teorias, que constroem visões de mundo, e que esses chimpanzés bípedes, né, precisam tomar consciência sobre isso. É a primeira vez na história da humanidade que a gente sabe a nossa origem. Antes, nunca nós tivemos acesso a essa informação. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente começou a fazer paleoantropologia, começou a coletar fósseis, começou a avaliar a história da humanidade que começa na África, 3 milhões de anos atrás. Então, pela primeira vez na nossa história, a gente vê a nossa natureza, né? A gente vê a nossa origem e a gente conhece a história da humanidade. Então, é um momento muito importante, muito especial, um momento de grande transformação paradigmática. E aí é que a gente tem que fazer essas conversas e divulgar essas ideias para que a gente não avance por esse caminho sem uma informação melhor estruturada, que é o problema que está acontecendo, né? As nossas lideranças políticas, os nossos governantes. Você vê, não tem nenhum cientista falando na mídia. Não tem nenhum cientista importante no campo da epidemiologia, no campo da imunologia, no campo da imunologia de populações, no campo da medicina comunitária. É outra coisa também, muito pouca gente vê doente. As coisas ficaram tão sofisticadas e tão maravilhosas
que todo mundo fica dentro de laboratório, dentro de instituição, dentro de universidade, e não tem ninguém dentro de comunidade vendo doente. Então eu vejo isso. A gente tem que estar com o olho nos doentes, tem que estar com o olho nas famílias, na comunidade. Porque é aí que a ciência existe ou não existe, né? Se você tem uma ciência maravilhosa na cabeça, mas isso não chega num paciente, não chega numa pessoa que está sofrendo, que ciência é essa? Aliás, tá todo mundo falando em ciência, não, porque é ciência, porque é científico, porque né, um salve para os médicos de família e comunidade, né, como falou ali alguma pessoa. Essa ciência que nós temos, o que é ciência, afinal de contas? Aliás, né, diga-se de passagem. Aliás, quando alguém fala, porque é ciência, já que tocou no assunto, defina o que é ciência? Ciência. Defina a ciência. E dentro da definição que nós entendemos, ciência é toda explicação que você pode testar na prática. Toda explicação que você é capaz de demonstrar na prática. Se não demonstra na prática, não é ciência. Então, a doutora Anísia da Silveira, que é uma grande cientista, que ela chama do afeto catalisador. O que é o afeto catalisador? Que é o princípio científico que ela coloca. É uma relação cooperativa, onde você é capaz de ajudar e ser ajudado pelo paciente no sentido de exprimir os conteúdos, de dialogar, de construir. Isso funciona, é científico. Eu tenho 12 anos de prática documentada, que se você pega pessoas, mesmo esquizofrênicos, mesmo pessoas com doença grave, que estava 58 anos preso dentro de um hospício de terceiro mundo, e você dá oportunidade expressiva e convívio e colaboração, nós vamos conseguir ver promoção de saúde mental, desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento do psiquismo, mudança de comportamento, engajamento. Essas pessoas com quem eu trabalhei, casos muito sérios, saíram do hospício pela primeira vez com o nosso grupo. Né? O Nando está falando, é conhecimento em ação. A ciência é o conhecimento em ação. Então, que conhecimento é esse que está sendo dispersado na televisão, que ninguém consegue testar? Que eles falam, não, porque agora o vírus, não sei o que lá. Tudo muito complexo, tudo muito difícil, né? Rebuscado. É uma ciência que não... Rebuscado. É uma ciência que não sai de dentro do laboratório. Que não sai de dentro do laboratório da indústria farmacêutica. Então, como que a gente vai falar de ciência se isso não está sendo testado pela comunidade? Se não está sendo testado pelas famílias? O que é ciência revoluciona a história da pessoa, revoluciona a história da família, revoluciona a história da comunidade. Então, é uma questão de debate mesmo, né? É uma questão de debate público. É uma questão galileiana, né? O Galileu, ele falava, no meu tempo, a astronomia chegava aos mercados e às praças. Então, é isso que está faltando. Que a astronomia chega ao mercado e às praças. Né? O Nando está falando, falar em latim para poucos. O Galileu do Brecht, ele fala, eu posso falar em latim para poucos, ou falar para muitos, na língua do povo. Para as novas ideias, precisamos daqueles que trabalham com as mãos. Né? Então é isso, é essa gente que está interessada em saber das novas ideias colaborativas, né? As novas ideias de construção ecológica, de saneamento básico, de medicina comunitária, de medicina de família, de você intervir na família antes que as pessoas adoeçam, da medicina preventiva, da psiquiatria preventiva, né? De um conhecimento aberto, onde todos possam ser cientistas, onde todos possam ser artistas, onde todos possam praticar e testar e duvidar, não é? A dúvida é a grande novidade do pensamento científico, né? Então, isso é o momento. Nós estamos na internet, todo mundo... Está tudo online, né? É só querer. Agora só temos que querer. Além de tudo, é querer conhecer. Porque todas as teorias, todos os experimentos já estão publicados. Já está tudo online. O que falta é a gente parar de bater nas crianças, parar de abusar das crianças, parar de abusar das mulheres, parar de abusar das famílias, parar de abusar dos homens, parar de explorar as pessoas, né? Então, exatamente, o nosso povo não entende tese, mas o nosso povo entende novela. Então, nós temos que fazer novela na internet, como nós fizemos, né? Lá no Hotel da Loucura, nós fizemos a Nuvela, né? Que era a Nuvem Novela, que Conta aí um pouco do seu trabalho no hotel. A gente no Hotel da Loucura fez isso. A gente treinava os malucos para virarem artistas, né? Em vez de maluco, você vira artista. E conforme você vai se expressando, você vai melhorando. É a doutora Anísia. Aí agora estão falando, porque as artes expressivas, não sei o quê, agora estão falando que tem que ter
porque agora a quarentena, todo mundo precisa ter uma coisa de expressão artística, de música, de dança, de exercício físico, de dieta, né? A dieta é muito importante nesse momento. Então, tudo isso são conceitos que a doutora Anísia da Silveira já havia demonstrado, quando ela começa em 1944. Tem uma pessoa falando do Bispo do Rosário, né? Que foi uma pessoa com doença mental grave que realizou uma das obras artísticas mais importantes do nosso meio social. E lá no Hotel da Loucura, a gente conseguiu trabalhar com teatro, com música, com dança. As pessoas escreviam na parede, dançavam, cantavam. Era um espaço de livre expressão. Eu falei isso agora. A loucura, o tratamento da loucura, não se faz através de cárcere. Se faz através de hotel. E nesse hotel tem que ter pedagogia da autonomia, que é o Paulo Freire, e doutora Anísia da Silveira, que é a emoção de lidar, né? Como a gente chama a teoria dela. Então, são ciências, são abordagens científicas, abordagens que são capazes de mostrar na prática que o ser humano é possível de mudar, é possível de transformar, é possível de promover saúde, é possível de se desenvolver, mesmo em cenários considerados os mais graves na medicina e na psiquiatria normal, né? Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu abri aqui, eu estou lendo ali, falando sobre esse momento, né, que está se falando tanto de... Para você comentar um pouco sobre essa incapacidade das pessoas, você falou da dieta, do exercício, desse momento que a gente está falando aqui, né, dessa reclusão, do confinamento. E aí uma pessoa comentou, né, dessa incapacidade nossa de se permitir desacelerar. Parece que existe uma cobrança tácita de que agora, apesar de tantas mudanças, precisamos continuar malhando, fazendo curso online, lives, cuidar, né? Ou seja, seguimos em ritmo acelerado. E que bom que fazemos isso, porque me parece algo sintomático dessa nova sociedade que glamoriza o trabalho e a proatividade além da conta. Sinto que, de certa forma, o corona teria nos interrompido, colocado a vida um pouco em suspenso, mas as pessoas prontamente tratarem de se manter ocupadas com 1001 afazeres. Enfim, o que você acha disso? Assim, como que você está vendo as pessoas de volta, assim, Pois é. lidando com essa nossa nova condição? No nosso grupo de teatro, né, o Teatro de Dionísios, que a gente trabalha há 10 anos, a gente tem trabalhado muito. Dentro desse grupo, algumas das atrizes são também professoras, são pedagogas. E aí elas estavam discutindo exatamente isso. Que nesse momento, a orientação das direções das escolas, tanto públicas quanto privadas, é entupir os alunos de conteúdo. Entupir, botar atividade, não pode ficar ninguém parado. Ninguém pode ficar parado. Tem que entupir todo mundo com conteúdo. Vai dar atividade, vai fazer coisa, vai fazer exercício, ginástica em casa. E o que nós temos que fazer é o seguinte, o que eu estou perguntando é o seguinte: nós vamos trair o Paulo Freire de novo, Brasil? Essa é uma pergunta que eu quero fazer aos brasileiros. Vamos trair o Paulo Freire de novo? Vamos trair a Anísia da Silveira de novo? Vamos trair os cientistas do nosso país de novo? Porque agora é pedagogia da dependência ou pedagogia da autonomia? O que é mais importante? Que as pessoas não raciocinem e engulam conteúdo e ficam fazendo atividades sem refletir, ou agora produtivas, ou agora é necessário refletir. Agora é necessário pensar, compreender, ver o que nós vamos fazer a partir daqui, ver o que nós vamos fazer a partir desse momento de grande transformação paradigmática, né? Permitir que a pessoa possa sozinha construir um percurso, né? Sem autonomia psicológica. Isso, autonomia psicológica ou morte. Nós vamos depender de drogas, vamos depender de porrada, vamos depender de polícia, vamos depender de governo dizendo a gente o que fazer, ou nós vamos ter autonomia psicológica e nos organizar comunitariamente? O Spinoza, você ia falar isso, eu te interrompi. Ele fala isso, ele fala: o escravo age sem compreender. O homem livre age porque compreende a importância primária das suas ações. Então é isso que a gente está agora nesse momento, né? Ou a gente vai compreender a importância primária das nossas ações e vamos agir de uma forma responsável, comunitariamente, entendendo que se tem famílias sem saneamento básico, sem comida, sem inclusão econômica, todos nós estamos vulneráveis. Todos nós estamos com a nossa saúde vulnerável, né? Então, meu amor,
Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Né? Quer dizer, o René Dubos, que é um grande biólogo humano, ele fala assim, pensar globalmente e agir localmente. É uma bela definição de pedagogia da autonomia. Pensar ecologicamente e agir localmente. Né? Será que a comida que a gente compra, será que as roupas que a gente compra, será que se a gente come vegetariano ou come carnívoro, será que isso influencia na economia global? Como que a gente cuida, né, da casa, do lixo, que a gente consome, tudo mais, né? Organiza o nosso espaço urbano, a maneira como a gente planeja o nosso espaço urbano. Então, tudo isso são reflexões para essa questão que nós estamos. Se a gente go vegan, né? Como falou ali o Milo Guerra. Se a gente tem uma coisa, eu estava ontem conversando com o Stu Webb, acho que você não conhece, sabe quem é? Ele é um advogado, ele tem americano que fundou, que primeiro imaginou essa ideia da advocacia colaborativa, que renunciou à possibilidade do litígio, né, e criou essa ideia, né, essa técnica, enfim, mas essa premissa de que o advogado ele pode trabalhar em parceria com o outro para construir, né, para construir pontes, para construir acordos, para trabalhar pelo consenso. Então, ele é uma referência. E ele ontem eu participei de um encontro desses por Zoom com ele, e aí ele estava falando justamente isso, né? A gente não conhece e não se dá conta da nossa força. A gente não entra em contato com a nossa potência, com a nossa força. Então, nesse primeiro momento, muita gente fica perdida, apavorada, mas a ideia primeiro é essa, assim, a gente subestima a nossa capacidade individual de intervir no meio, de dar conta dos desafios e tudo mais, né? Que a gente, e na colaboração a gente olha, né, não para uma hierarquia, tudo bem, mas para uma ideia disso, de que cada um tem o seu próprio negócio, mas, né, em colaboração. Enfim, não, agora me lembro que eu estou falando isso. Essa revolução paradigmática, ela aparece no direito como o direito colaborativo, né? Quer dizer, é necessário que essa revolução paradigmática seja expandida e evoluída e praticada e construída no direito, na arquitetura, na educação, na medicina, em todos os lugares. Na biologia, ela própria, né? Nos lugares onde a gente tenha realmente uma possibilidade de mudar a relação com o ser humano, né? Quer dizer, sair da relação competitiva, que é uma relação patológica. Eu comparo a competição com doença mental diretamente. Porque você veja que isso conduz a isolamento do ego, né? O ego fica isolado, a pessoa se sente isolada, se sente atacada, se sente na obrigação de ter que defender-se do mundo, defender-se de um mundo agressivo, e a gente acaba virando guerra e holocausto, guerra e holocausto, guerra e holocausto, né? Tudo indica que nós estamos caminhando para uma guerra. Quer dizer, tem uma guerra em curso, né? Eles chamam de guerra híbrida, né? De guerra que vai pela questão ideológica, pela questão biológica, pela guerra militar, ela própria. Então, até quando nós vamos fazer guerra, meus amigos? Até quando? Desde quando que guerra funciona? E se guerra funcionasse, a humanidade estaria de que jeito? Não é? Então, não funciona. Isso é doença mental. Isso é loucura. Isso é desejo de aniquilar o outro, né? Isso é desejo de destruir o outro. O Jung, ele fala, todo homicídio tem um quê de suicídio. O Marcelo Yuca, aqui do Rio, que morreu, né? Fala, também morre quem atira. Né? O grande filósofo, poeta Rai Lima, lá do Nordeste, que é meu mestre, ele fala, cuidar do outro é cuidar de mim, né? Cuidar de mim é cuidar do outro, cuidar de mim é cuidar do mundo. Eu ouvi isso ontem, né? Acho que foi o melhor que você pode fazer por mim é cuidar de você. Se cuide-me, né? Se cuide-me, como a gente fala. Essa é boa. É o famoso se cuide-me. Quer dizer, se a gente compreende que nós somos seres ecológicos de fato, se a gente compreende que nós realmente estamos nessa biologia sistêmica, onde todos os organismos estão conectados, onde a gente depende das bactérias no nosso intestino, das bactérias que povoam o nosso corpo.
que a gente depende das bactérias no solo, das bactérias no ar, das plantas, dos animais, dos vegetais, se a gente entende que realmente é um sistema biológico, né? Um sistema não são partes desconjuntadas. Um sistema são partes integradas. Então, se a gente depende que o yin depende do yang, né? Que o masculino depende do feminino, como é que a gente vai trabalhar dessa forma? A destruir as comunidades, a destruir as pessoas, a desfazer as relações comunitárias, a desfazer as pedagogias integradoras, as pedagogias ecológicas. Então, eu acho que o ponto essencial nesse momento é pedagogia. Pedagogia comunitária. Nós temos que sair das pedagogias individualistas para as pedagogias comunitárias, que são ancestrais, que é a roda, é o canto, é a música comunitária, é a arte, é o teatro comunitário, é a educação freiriana, é a medicina da Anísio da Silveira, é a medicina do Hipócrates. Se a gente voltar 2.500 anos atrás e olhar o que a medicina grega estava dizendo, é isso. É olhar a água, é olhar a comida, olhar as relações do paciente, olhar a história da família, a história da comunidade. Com os meus casos, com os meus pacientes, com as minhas famílias, eu atendo em casa, eu atendo com as avós, eu atendo as tias, eu atendo as crianças. Eu vou perguntando, salve a medicina de família comunitária, né? Que é a nossa medicina. É a nossa medicina, é a medicina de todos os tempos. Não é medicina nem nova, é velha pra caramba. Foi engraçado falar de novo paradigma, né? Parece que tem uma volta, uma essência, né? Uma coisa que uma restauração. É um processo restaurativo, será restaurativo, que esse momento que a gente está vivendo pode ser visto dessa forma? Né? Exatamente, a Gisele Jesus ali está dizendo que no Vale do Silício já tem esse tipo de gestão, e é verdade. Em várias empresas importantes de tecnologia, o que predomina é a colaboração. Colaborar é saúde mental, competir é doença mental, né? Você, como advogada, acompanha os danos de saúde mental que as pessoas sofrem durante os processos, durante os litígios, durante as brigas que duram anos, né? Fica anos na justiça brigando, falando mal, né? Adoecendo. Então, isso é uma questão essencial, né? Adoecendo a si e ao seu entorno, ao seu sistema, ao sistema judiciário. É tão abrangente. Não é só limitado ali, sabe, as pessoas, que já é gravíssimo, né? Mas, assim, é uma relação... Eu tenho pensado muito sobre isso, Vitor, agora que o tribunal está fechado, né? O tribunal, ele tem uma porta larga e agora ele estreitou, só está atendendo casos de urgência, né? Realmente. Então, assim, um critério de admissibilidade de uma demanda hoje está muito rigoroso, porque o juiz só pode se ocupar do que realmente precisa da interferência do Estado, né? Pois é. Então, as pessoas estão tendo que se virar fora. Então, eu nunca vi tanto advogado falando em bom senso, em resolver as coisas, bom senso. Bom senso virou a palavra, né? Ainda não estou vendo tanto falar de colaboração, né? Mas então, bom senso, de repente, o bom senso... É o mínimo, né? Bom senso é o mínimo, né? Pois é, e aí assim, aí eu percebi, e esse vai ser um tema para uma outra live, que eu quero falar sobre acesso à justiça, né, do quanto que a gente se relaciona, né, a gente, os advogados, a sociedade, de uma maneira muito, muito negativa e muito comprometedora do bom funcionamento do sistema, né, e por isso que o sistema judicial, né, que precisa existir, ele é tão disfuncional e tão... para todos, até para quem precisa, né? Então, assim, é realmente uma grande cagada, assim, né? A gente vê isso... Agora, essa cagada, a gente que faz saúde pública, né? A gente vê bem claramente como que essa cagada foi se instalando na história da humanidade. E ela sempre... Por exemplo, tem um dado interessante, que a nossa espécie, Homo sapiens, né? Ela tem mais ou menos 400 mil anos que surgiu, né? Na África, 400 mil anos surge essa estrutura biológica que nós somos. Nós demoramos 400 mil anos para chegar numa população de 1 bilhão de pessoas. Então, há 100 anos atrás, a população da humanidade era 1 bilhão de pessoas. Em 100 anos, nós transformamos 1 bilhão em 7 bilhões. Quer dizer, nós demoramos 400 mil anos para chegar a 1 bilhão, e agora, em 100 anos, a gente tem 7 bilhões de pessoas e o negócio não para, né? Está continuando a se multiplicar.
Então, o que aconteceu? Isso é a Revolução Industrial, né? É da Revolução Industrial que começa a superpopulação, começa o aquecimento global, começa a destruição do meio ambiente de uma forma descontrolada, né? Totalmente desregrada, essa coisa da destruição das florestas. Quando essa pandemia começou, nós estávamos destruindo floresta, porra. Estávamos matando índio aqui no Brasil, né? Nós estávamos nesse momento. E aí, de repente, para tudo, porque com a exploração econômica desregrada, com a exploração ecológica desregrada, com a exploração dos animais desregrada, libera-se um vírus. Um vírus quer dizer veneno, né? Vírus, em grego, quer dizer veneno. Então a gente libera um veneno de dentro da Terra que vem para toda a humanidade. E a gente agora paralisa. E essa grande paralisação é um momento de reflexão, né? É um momento de mudança. Se não mudar agora, nós vamos ter que viver de quarentena, entende? Se a gente não mudar as nossas relações agora, nós vamos de novo ter pandemias e pandemias e pandemias e pandemias. É um cenário de grande distopia mesmo, né? Eu não sei esse negócio de tempo da live, estou um pouco preocupado. Se cortar, tá rolando. Eu volto e a gente encerra depois, tá? Com calma. Beleza. Porque tem tanta coisa legal, comentário, pergunta, e eu tô... O pessoal tem também... perguntas aí, será que eles têm pergunta? Acho que alguém fez uma pergunta aqui acho que foi o Nilo, né? Tiveram algumas... Teve uma pessoa que fez uma... Quando você olha, eu vou ver uma pergunta aqui que foi feita online. Está dizendo que vai acabar, a Sheila. Bom, se acabar, a gente volta. O tá? tempo aqui, o tempo é limitado? Eu não sabia o tempo aqui é limitado. Eu acho que é 1 hora. Mas aí a gente acho que pode voltar. Se não voltar, a gente volta outro dia. Mas o Nilo Guerra fez uma pergunta aqui. Por que a revolução sempre começa pequena? Na medicina e vejo agora no direito. Essa é uma pergunta importante, né? Por que as revoluções começam, né, em pequenos grupos, né? Em pequenas né, coletivas? O Galileu, né? O Galileu e seu grupo, né? Que fizeram a ideia de uma revolução, né? De que a Terra não era o centro do universo, né? Que a Terra estava girando em torno do Sol. Então, isso é a melhor teoria que eu acho. É a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn, ele fala isso, que as revoluções científicas, elas acontecem pela mudança de paradigmas, né? Então você tem que ter um paradigma formado, que é o paradigma hegemônico, que no caso que nós estamos vivendo é o paradigma neodarwinista, né? O paradigma da competição, da genética, do agente infeccioso, da violência na biologia, do mundo competitivo. Esse paradigma demorou séculos para entrar, né? Foi uma guerra que aconteceu com as igrejas, né? Que controlavam o conhecimento humano antes e tal, por 1000 anos. E aí entra esse paradigma chamado científico. O que vai acontecer agora, por isso o Maturana é tão importante, que um novo paradigma precisa ser substituído, né? Quer dizer, o Thomas Kuhn, ele fala exatamente isso. O paradigma não muda por adição nem por subtração. Quer dizer, não adianta colocar novas teorias anexadas, nem tirar parte de uma teoria do paradigma e colocar uma teoria nova. O paradigma muda por substituição. O Spinoza fala isso. Uma ideia forte substitui uma ideia fraca. Por isso que é revolucionário, né? Por isso que muda tudo. Porque essa ideia, por exemplo, de evolução por deriva natural, ela é uma substituição da ideia de evolução por seleção natural, né? Então, aqui o Nilo está perguntando, você acha que para o paradigma científico mudar, precisa a hegemonia do capital cair? Eu acho que essa mudança ela acontece por substituição, entende? Substituição ideológica. Ideias que são mais fortes, com práticas mais eficientes, com práticas que sirvam melhor ao melhor contexto, ao novo contexto que nós estamos enfrentando, elas substituem naturalmente as ideias fracas. Elas substituem naturalmente essas práticas que estão sendo insuficientes para explicar e fazer a gente viver com saúde, né? E isso vai mudando de tempo em tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor, que assim, né, essa substituição, e eu acho que esse momento de transição muito crucial que a gente está, né? Hoje eu ouvi uma matéria num podcast que eu sigo toda manhã,
falando, né, do risco e do que a pandemia também pode proporcionar, propiciar a emergência de regimes totalitários, né, como aconteceu lá na Hungria e como a gente está vendo aí algumas situações bem, bem preocupantes, assim, né, assim, do que essa exceção, do que esse momento de exceção pode trazer e para a gente ficar ligado, né, porque a gente está diante de uma mudança, como você está falando. E eu não consigo evitar, né, a esperança, o trabalho, o foco no que é, mas que pode não ser tão positiva. Você vê dessa forma, assim? Que você pensa sobre isso? Assim? Sem dúvida. Perigo e possibilidade, né? Nós estamos num mundo de perigo e possibilidade. Se a gente não se posicionar, né? Se a gente não falar que nós estamos num momento da biologia ecológica, da medicina de família. Você veja essa política pública que está sendo feita no campo da saúde. Não tem investimento. Aqui no Rio de Janeiro, o diabólico prefeito que nós temos destruiu a rede de saúde, demitiu os profissionais de saúde da família, demitiu os profissionais de saúde mental. Né? Agora eles estão construindo hospitais de campanha, né? Estão construindo hospitais, quer dizer, estão investindo em hospital. A gente que faz medicina, nós sabemos que o paradigma hospitalocêntrico não funciona na saúde pública. O paradigma hospitalocêntrico, ele se perde. A gente não consegue oferecer, a gente não consegue atender os doentes dentro de hospital. Você só atende dentro do hospital os doentes que já estão graves, que já adoeceram, que estão com problemas de saúde graves, aí que vão chegar dentro do hospital. Nós sabemos que é isso desde que o mundo é mundo, que a medicina de família é que pega a pneumonia que está começando, que pega a infecção que está começando. É a medicina de família que pega a criança que está sendo abusada, a mulher que está apanhando do marido, o marido que está alcoólatra. A medicina de família que pega a família que está passando fome, que não está tendo. Então, você tem que ter uma medicina eficaz, uma medicina que seja uma medicina de trabalho comunitário, né? De estar com o olho em cima do lance. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma revolução científica. Nós vamos precisar de uma nova biologia, de uma nova ecologia, de uma nova maneira de explicar o ser humano, que é um chimpanzé bípede sem pelos, que evolui em tribo, que evolui em bando, que não anda sozinho, que adoece coletivamente. A doença é manifestação individual de um processo coletivo, de um processo que está na coletividade, na comunidade. Certo. Eu tenho umas perguntas que mandaram aqui para a gente antes, né, da live começar. Posso fazer? Lilian Santos Cardoso perguntou: como manter a sanidade durante o isolamento físico e por que o confinamento nos deixa tão vulneráveis? Pois exatamente a questão de que nós somos seres tribais, né? A gente tem uma natureza tribal. A gente vem evoluindo nos últimos 3 milhões de anos. A gente diverge dos chimpanzés há 7 milhões de anos atrás e continua evoluindo como hominídeo, né? Como uma família de hominídeo, aquele Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, etc., até chegar nesse Homo sapiens há 400 mil anos atrás. E nós sempre trabalhamos em tribo, nós sempre trabalhamos em comunidade, nós sempre trabalhamos e existimos em grupos. Então, isso é o principal fator. Se você pega um macaco que é gregário, que trabalha em bando e coloca ele numa cela sozinho, isso já é um estímulo de estresse muito grande. E como manter a saúde mental nesse momento? Uma das que eu estou praticando aqui, né? Estou com a minha mãe aqui em casa de quarentena aqui comigo e a gente está fazendo dieta levíssima. Só comer o que precisa. Comer à base de frutas. Comer à base de vegetais. Não colocar mais energia do que precisa para dentro. Então, a gente faz uma refeição por dia. Boa. Come pouco, come fruta, come salada, né? Bebe muito líquido, dorme muito, né? Entra nesse estado meio de hibernação e assim a gente fica. Exercícios físicos do tipo ginástica, né? Fazer ginástica, fazer exercícios que dependam do próprio peso do seu corpo. Fazer as práticas de meditação, de escrita. Eu estou escrevendo muito, estou trabalhando muito, publicando muito, jogando tudo, né? Falei, é agora ou nunca, né? A gente está com uma oportunidade histórica. Então, se manter ativo do ponto de vista intelectual, se manter ativo do ponto de vista cultural,
investir nos diálogos, né, pela internet. Quer dizer, a internet, ela é muito, eu falo muito isso, sucessão de monólogos não é diálogo, né? Sucessão de monólogos não é diálogo. Então, o que é o diálogo, né? Então, o que a internet abre e possibilita da gente poder estar em diálogo, né? Então, o que o diálogo muda? Como é que a gente pode fazer diálogos coletivos, diálogo de grupos, diálogo de... Né? No meu grupo de teatro, nós estamos fazendo a leitura do Galileu, do Brecht, que está sendo uma experiência maravilhosa. Estamos lendo uma peça sobre esse cientista revolucionário do século XVII que mudou a história da humanidade com os telescópios, dizendo que a Terra não era o centro do universo, né? Que era o que a humanidade acreditava, a igreja acreditava até então. Então, tudo isso são estratégias que a gente tem para atacar num momento como esse. E, fundamentalmente, isso. Nós não precisamos de novos experimentos, nós não precisamos de novas máquinas. Nós precisamos de novas relações e de um novo conhecimento que embase a nossa prática para uma comunidade saudável, para uma comunidade que se cuida, para uma humanidade que está de olho, né? Que sabe que nós dependemos uns dos outros, né? Que nós estamos em interdependência ecológica. Porque, senão, nós vamos ter que viver de quarentena daqui para frente. Nós vamos ter que viver em estado de exceção. Nós vamos ter que viver sem poder ir na rua, sem poder se encontrar, sem poder se organizar coletivamente, porque novas pandemias vão vir, né? Essa pandemia não é a primeira e não vai ser a última. É a última. Porque nós sabemos que as condições sanitárias da humanidade são ruins. Aqui no Rio de Janeiro, 40% das famílias não tem saneamento básico, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós acabamos de sair de uma... Acabamos de sair, não. Nós estamos numa crise de água limpa. Nós tivemos que parar de beber a água dos filtros que estão ligados na SEDAI porque a água contaminou. Surreal. Por que a água contaminou? Porque as famílias não tiveram saneamento básico na nascente do Guandu, que o Mário Moscatelli está falando há 20 anos. Que no rio que dá a nascente da nossa água, o nosso governo permitiu que as famílias vivessem sem saneamento básico, sem água limpa, sem água tratada, porque isso é obrigação do governo, tá? Na Constituição, prover saneamento básico, prover saúde à população. Saúde é o dever do Estado, é um direito de todos. Então, o que está acontecendo é ganância, né? Estamos doentes de ganância. Hipócrates falava isso. A ganância é a causa da loucura. A gente adoece por causa da ganância, de querer muito dinheiro, muito poder. Então, isso tem que ser problematizado. E por que a gente quer isso? Por que a gente é tão ganancioso? Por quê? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta psicológica, né? Que vai na raiz do nosso psiquismo. Mas eu acho que uma boa pergunta é: por que a nossa cultura promove a ganância? Por que você liga a televisão e você só vê propaganda de banco, de carne, de morte, de violência, de um atacando o outro, né? Por quê? Né? Será que isso é cultural? Será que isso é uma construção cultural da nossa espécie? Será que a gente é assim porque a nossa cultura está construída dessa forma? Será que a nossa cultura é neodarwinista? Será que a nossa cultura é uma cultura financista? Né? Qual é a origem do dinheiro? Né? Porque alguém sabe a origem do dinheiro? Quando começou o dinheiro? Né? Isso é uma pergunta. Ninguém sabe, mas a gente fez pesquisa, né, com a coisa da psicologia. Nós sabemos, salve Bozó. A gente sabe que o dinheiro começa lá no Oriente Médio, né? Há mais ou menos entre 5.000 e 4.000 anos atrás, com as primeiras civilizações letradas. Começa, entre outros, né? Isso vai um bando de tribos juntas, mas começa na Suméria, né? Que é o antigo Iraque, onde começa a civilização, e lá eles inventam a escrita, né? A escrita por alfabeto. É onde inventam as leis, onde inventam o direito, né? Onde inventam o Código de Hammurabi, né? Que é o primeiro código legal da primeira Bíblia, né? E aí, eles, junto com a primeira Bíblia, eles inventam os primeiros contratos e os primeiros cartões de créditos, né? Diz que os sumérios tinham
um rolinho de argila com uma assinatura da pessoa. Então eles pegavam aquele rolinho e passavam em cima dos tabletes de argila. E aquilo ali criava o cartão de crédito, criava a primeira forma de dinheiro. E daí começou um fetiche pelo dinheiro. Começou uma força psicológica desregrada em torno do dinheiro, junto com as civilizações monoteístas, junto com a misoginia, com o ódio ao feminino. Porque as mulheres, antes dessas civilizações letradas do alfabeto, as mulheres eram as médicas, as mulheres eram as sacerdotisas, as mulheres é que propunham o casamento aos homens, as mulheres controlavam a sociedade, as mulheres controlavam as tribos. E aí, a partir desse patriarcado sumério, né, que começa com a escrita para o alfabeto, com as leis, com as bíblias, com o dinheiro, começa-se um fanatismo. E ele já diz, se você vai ler o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi diz, as mulheres são perigosas, as mulheres sexualizam os homens, as mulheres enlouquecem os homens, as mulheres são pessoas que atacam a vida ordeira, a vida familiar, né? As mulheres destroem o lar. Toda essa propaganda, né? A mulher é o diabo, a mulher é o demônio, né? E justamente nessa mitologia suméria, lá do Oriente Médio, de 4.000, 5.000 anos atrás, é que surge o primeiro deus monoteísta, que é o deus Marduk. E esse primeiro deus monoteísta é o primeiro deus a matar a deusa, né? E ele mata a deusa chamada Tiamat, que é uma deusa representada como um dragão. Então, desde 4.000 anos atrás, as mulheres estão sendo representadas como demônios, como dragões, como, né, o Túlio está falando da Lilith, que é esse lado feminino selvagem, né, que está dentro da mitologia judaica, né, do Antigo Testamento. Então, a gente tem que falar disso. Quer dizer, será que essa ecologia tem a ver com a reemergência do feminino? Com a reemergência das forças femininas? Com as forças das mulheres? Será que do século XIV ao século XVIII, que nós queimamos 9 milhões de mulheres, né? Será que nós estamos pagando a rebarba disso ainda, do ponto de vista psicológico? Será que muitas das nossas mulheres são bruxas traumatizadas? São ex-médicas que foram queimadas vivas na fogueira, não é? Então, isso é questão para a gente discutir coletivamente. Uma das minhas pacientes falou uma frase, ela falou, existem muitas maneiras de se queimar uma bruxa. Existem muitas maneiras de se queimar uma mulher, né? Será que o abuso sexual da criança, o abuso sexual da menina, né? Será que o abuso sexual da família, da mulher, né? Do patriarca que come as próprias filhas, que come os próprios filhos, que bate nas próprias mulheres, será que isso tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo? Nós, na psiquiatria, não temos dúvida, porque a gente está o tempo inteiro lidando com essas memórias traumáticas, né? Eu até fiz uma frase, que a ignorância do passado retorna como sintoma psiquiátrico. Então é a hora da gente olhar isso. E, felizmente, a experiência clínica demonstra que quando a gente é capaz de atender as famílias, atender as pessoas, é um caminho para você recuperar a história delas, para recuperar a memória delas. Ô Nilo, é certo que a epigenética mostra que o fenômeno reencarnacionista, né, como dizem os espíritas, é um fenômeno biológico, né? Os eventos que acontecem nas gerações anteriores influenciam pesadamente os eventos que nós estamos vivendo. Inclusive, com os pacientes, a gente conversa muito isso, né? Que as reações emocionais do presente não são informadas pelo presente, são informadas pela memória do passado, né? Então, no processo terapêutico, a gente sempre faz o paciente se voltar sobre as suas memórias, fazer anamnese, lembrar do que aconteceu. Se não lembra, vamos perguntar à mãe, vamos perguntar ao pai, vamos perguntar ao irmão, vamos perguntar à tia, vamos perguntar a todo mundo, entendeu? Porque tem que ter história. Quem não tem história, não tem identidade. Quem não tem identidade, não sabe o que fazer, não sabe onde está. Quem não sabe de onde vem, não sabe onde está e não sabe o que vai fazer no futuro. Para onde vai. Para onde vai. Então, isso é uma questão importantíssima. Nesse paradigma ecológico, a biologia
é histórica e sistêmica, né? A gente trabalha com a noção de sistema e que esse sistema tem uma história e que a gente, pela história, a gente com certeza consegue compreender o que aconteceu com as gerações passadas e o que acontece com ela hoje. No Brasil, bicho, nesse momento que a gente vive de violência, de briga, né? De guerra entre... Salve minha prima Fátima, lá da Paraíba. Eu vou a Paraíba de novo, em nome de Jesus. Né? Então, a gente tem essa situação. Como é que a gente explica a situação das comunidades que a gente trabalha aqui no Rio, se não compreender historicamente, se não compreender transgeracionalmente, se não compreender essas populações de ex-escravos que estão marginalizadas socialmente, simbolicamente, economicamente, desde que foram sequestradas na África, né? Há 500 anos atrás, há 400 anos atrás. Como é que nós vamos entender o sistema jurídico brasileiro, Olívia, você que é uma pessoa do sistema jurídico, se não estudar a Inquisição, né? Porque eu já li artigos dizendo que a estrutura jurídica brasileira tem uma herança direta da Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição, né? O que a gente está vivendo no Brasil hoje tem todos os contornos inquisitoriais, né? De arbitrariedade, de corrupção, de não respeitar o direito, de não respeitar o Estado democrático, né? Então, tudo isso é uma coisa. A gente está... É importante. As constelações familiares, né, que a Gisele Jesus está falando, elas trabalham nessa direção, nesse paradigma ecológico, nesse paradigma sistêmico. Eu acho, Gisele, que uma boa referência para nós é Hipócrates, né? O fundador da medicina ao qual todos os médicos juraram fidelidade, porque o Hipócrates ele realmente fala de tudo isso, da família, da comunidade, da água limpa, da comida, da dieta, do exercício físico, da importância da vida cultural, do teatro, da música, né? Então, tudo isso é uma coisa muito importante. Tem uma pessoa falando do Jung, né? Que o Jung, o arquétipo ativo, por isso... exatamente, é a guerra entre o masculino e o feminino. O que nós também estamos vivendo há 4.000, 5.000 anos. Há uma guerra entre tudo que é masculino e tudo que é feminino. Vamos concluir essa conversa. Tá. Porque eu acho que é exatamente isso. A gente tem que dialogar mais, né? E monologar menos, né? Nós estamos vivendo uma doença mental que é o excesso de monólogo, né? É o excesso de verdade, é o excesso de razão, né? O sonho da razão produz monstros. E a gente agora precisa de uma mudança paradigmática, que a gente está lutando por essa mudança paradigmática há bastante tempo, né? Estamos lutando por isso. O Maturana, desde a década de 70, que ele viu que não era nada daquilo, né? Que a biologia precisava de outra interpretação. O Nelson Vaz, o brasileiro Nelson Vaz, imunologista, há 40, 50 anos também sacou que não era por aí, que não é pelo ataque e pela defesa, mas é pela conectividade, né? E pela relação ecológica, pelo equilíbrio ecológico. O Claude Bernard foi um grande cientista francês, contemporâneo do Pasteur. Ele falava, o Pasteur está errado. Mais importante é o terreno, não é o agente infeccioso. Quer dizer, o agente infeccioso depende do terreno que ele encontra. Depende do saneamento básico, depende da ecologia, depende das condições sanitárias, da água limpa, da comida, né? Então, isso é muito importante. Como que nós vamos conviver com populações sendo tratadas como animais, sendo tratadas como porcos, sendo tratadas, os animais sendo tratados de forma, né, suja, né? Difícil achar um nome. Dessa reflexão. Tá bom? É o terreno, né? Tá bom. Meu pessoal aí, para dizer que tem um canal do YouTube, né? Eu acabei de gravar uma série de 8 vídeos chamada Pandemia Imunopsiquiátrica, né? Que é uma das coisas que a gente está discutindo, esse componente psiquiátrico da pandemia. E também que as pessoas dialoguem, né? E debatam e multipliquem esse debate, e multipliquem essa ideia de revolução científica, de revolução paradigmática, porque se isso não entrar, nós vamos continuar praticando a medicina de forma
cartesiana, reducionista, drogueira, né, que trata as pessoas como máquina, e a política pública vai continuar tratando as pessoas como máquina, e aí virão novas pandemias e vai continuar essa merda que nós estamos. De competir, de todo mundo inseguro, todo mundo com medo, né? Todo mundo com medo do outro, com medo de si próprio, com medo de um vírus. E isso certamente não é biologia, isso é outra coisa. Isso aí é ideologia, né? É menos ideologia e mais biologia, né? E mais ciência, mais conhecimento, porque o medo é filho da ignorância, né? É o sistema dando pau, né? Total. O sistema dando pau na nossa cara. Na nossa cara. Na nossa geração, caiu para nossa geração a prática desse paradigma novo, sabe? É isso aí. E eu, graças a Deus, eu voltei do Canadá para ser médico de comunidade. Eu tenho 15 famílias que eu acompanho aqui no Rio. Não consigo acompanhar mais gente porque já é demais, 15 famílias. E nessa pandemia, estou acompanhando 15 famílias. Então, isso é uma prática, né? E eu acompanho eles há 1 ano e meio, que é o tempo que eu voltei do Canadá. Então, isso é uma mudança. É muito mais fácil você diagnosticar, tratar, orientar uma família, um paciente que você já conhece, que você acompanha ele há longo tempo, do que pegar uma pessoa na emergência médica e ali você achar que vai resolver alguma coisa. Não resolve nada. Enxuga o gelo. Você devolve a pessoa para a comunidade, do mesmo jeito que ela adoeceu antes, ela vai voltar dali a 6 meses com a mesma doença que você tratou antes. Eu vivi isso. Piorado. Eu pratiquei isso anos, até conseguir entender que a questão é a saúde mental, né? Que não há saúde sem saúde mental. Que a promoção da saúde é a promoção da saúde mental. Que a saúde mental controla a saúde geral. Que a doença mental antecede e acompanha a doença clínica. Uma pessoa que infarta, anos antes, ela já parou de se cuidar, ela se alimenta mal, ela não se trata para hipertensão. Então, isso é uma evidência científica contundente, né? Inevitável, né? Que vai melhorar muito a nossa maneira de trabalhar no território, com as comunidades, com as famílias, né? E dá para fazer. A boa notícia é essa, dá para fazer. Dá para mudar, dá para construir. Basta que a gente faça a reforma do intelecto. Que a gente faça não há dicotomia entre corpo e mente, né? A mente é a expressão simultânea do corpo e o corpo é a expressão simultânea da mente, como publicou o Spinoza em 1677. Novidade nenhuma, né? A novidade é o contexto político revolucionário que nós estamos vivendo e o contexto comunicacional também, né? O contexto tecnológico. Esse contexto tecnológico abre uma possibilidade de comunicação e revolução, né, da consciência, revolução do... Né, o Nando está dizendo ali, mente sã, corpo são, né? Como diz, mente sana, corpore sano, né? Como diziam os romanos. Então, isso é uma coisa que não tem novidade. A novidade é o estado tecnológico, o tamanho que a humanidade está e a possibilidade imensa que nós temos da entrada desse paradigma ecológico na cabeça de todo mundo e que a gente recuse todas as estratégias antiecológicas, anti-saúde pública, anti-saúde comunitária, anti-saúde familiar, né? Como você, por exemplo, está inovando no campo do direito há vários anos, há muitos anos, mostrando que o direito colaborativo é mais eficaz, promove mais saúde mental, é melhor, é mais fácil, é mais barato, é mais gostoso, é tudo. Né? Não, e quando você fala desse tratamento da pessoa que procura o hospital, você trata ali, ela volta, né? E depois ela retorna 6 meses depois. O sistema jurídico, os métodos de gestão de conflito, que são adoecedores, né? É exatamente assim. Você vai lá, pensa que resolveu, tem um provimento, né? Resolve ali de uma sentença, acha que pacificou, o cara volta e, né, na verdade, agudizou a situação. Exatamente. Agudizou, porque enfraqueceu o sistema. Você perdeu uma oportunidade de fortalecer aquele indivíduo para se apropriar de técnica de diálogo, né, de ferramentas para lidar
com as suas próprias situações que são da vida, que são inerentes, os vírus, a doença, e todas essas noções, o conflito, tudo isso é parte integrante da nossa condição, é da nossa existência. Não existe um antagonismo, não existe eu não fico doente, eu não tenho conflito, eu deixo para que o outro resolva, eu vou lá, o juiz resolve, o médico vai me curar, vai trazer alguma coisa de fora, um remédio que vai me brotar a cura. É igual, é a mesma dinâmica. Quando você pensa que você vai ao juiz, ele vai te dar uma sentença, vai resolver a sua vida e vai pacificar o teu meio, o lugar onde você vem. Não, são processos de adoecimento reiterados. Exatamente. É isso, a gente está trabalhando da doença em cima da doença, nesse sentido, sei lá, não sei se é essa expressão, mas enfim, a gente está trabalhando nessa coisa muito destrutiva, nesse caminho muito pouco potente, sabe? E que nega o próprio humano, e que nega isso, que é essa riqueza que você fala, do corpo, biológica, sei lá, vírus, bactérias, conflitos, tretas, tudo isso é a gente, sabe? E a gente nega a gente, nega o humano. É muito doido tudo isso, cara. Exatamente. É muito o Hipócrates, dieta, exercício físico, música e meditação. Se os médicos fossem formados para exaurir as estratégias envolvendo dieta, para exaurir as estratégias envolvendo exercício físico, e só depois medicar as pessoas, eu tenho certeza que nós íamos ter um ganho de longevidade aí na população. As pessoas iam viver mais, iam viver com mais qualidade, nós íamos ter doenças mais tarde, iam ter menos carga para o sistema de saúde, Então, isso é fato histórico. Agora, a nossa loucura, ela é uma loucura científica, Então, ela está organizada em teorias científicas. E aí é muito importante a gente divulgar esse novo paradigma, falar dessa revolução científica, falar do Maturana, falar do Nelson Vaz, falar das novas, do Galileu, dos novos Galileus que nós temos aí vivos e ativos, para que a humanidade possa sair desse buraco competitivo, essa loucura de um atacando o outro, um querendo detonar o outro, destruir o outro. Então isso é a hora, chegou a hora, meus amigos. Vamos em frente. Chegou. Assim que acabar a quarentena, nós vamos voltar para o Arpoador para fazer teatro, para fazer dança, canto, música. Nós temos feito terças, quintas e domingos. 17 horas começa a concentração e a gente fica dançando ali a noite inteira. Vai até 10 da noite. A gente fica com canto, com tambor, com teatro, com poesia. E isso tem uma demonstração de promoção de saúde mental inequívoca, Então, a gente precisa disso. Cada comunidade precisa de um teatro. Cada comunidade precisa estar na praça pública, debatendo, discutindo, conversando, falando dos seus desafios, para que ela possa, salve o Hotel da Loucura, Que foi essa vivência que nós fizemos dentro do pior cenário, que era o hospício do Engenho de Dentro. Se até no hospício funcionou, na comunidade é certo que vai funcionar. Se até uma comunidade muito adoecida, onde se matam os pacientes, no plantão noturno, funcionou, a gente vai, com certeza, continuar fazendo isso na comunidade e, com certeza, o caminho é esse. Não tem segredo. É muito bom a gente olhar a história e ver que isso já era feito, que não tem novidade nenhuma, E que nós estamos na luta. Vitor, eu queria continuar falando muito mais com você, cara. Tá maravilhoso. Tinha várias outras coisas que eu queria propor de pontos. Acho que a gente vai ter que fazer outra live depois. A gente faz. Estamos de quarentena. Estamos de quarentena, Então demorou. Vamos fazer. Cara, muito obrigada, viu? Obrigado por ter topado. Obrigado ao pessoal que entrou, o pessoal que comentou. O Nilo Guerra, a Gisele Jesus. Lá tem uma pessoa falando do Ocupanise, Isabelle. Falando que o Ocupanise mudou meu olhar profissional de mundo. Então, agradecer a todo mundo aí. Não, e a galera do direito também, do Brasil todo, Advogados vários advogados aqui. Hã? Os advogados têm um grande papel social, Os advogados têm um grande papel na organização dessa sociedade. O Zedu, lá do Espírito Santo, advogado, um comunicador importante. A gente tem feito... Minha prima Fátima por Deus, tá lá na Paraíba. Olha lá, a Lúcia da Bahia. Muito maneiro, gente. Muito bom. Um beijo
Eu vou botar depois no Stories, assim, fazer para pessoal, bom, seguir o Vitor Moli, né? Ele tá aqui, você vai entrar lá. No YouTube, no Instagram, essas... Botar tudo no Instagram e vamos falando, vamos replicar, vamos trabalhar nessa... Para cima deles, é agora. É pedagogia da autonomia já. Já. Pedagogia da autonomia ou morte. Vamos trair Paulo Freire de novo? Né? Literalmente. Que lindo, Fábio. A gente te ama. Viu? Beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Foi ótimo. Valeu. Valeu. Tchau, Vitor. Obrigado.